Então, assim, essa questão da Trindade nunca me deu nó na cabeça, não. É porque eu acredito em um único Deus que se apresenta de três formas diferentes, né? Como tem hora que ele se apresenta como Deus Pai, como Deus Filho e Deus Espírito Santo. É, tipo, ao mesmo tempo que se apresentasse em forma de três pessoas com três nomes diferentes, né? Sempre assim, para mim é como se fosse uma coisa natural, tipo, é assim, entendeu? Porque aqui na Terra ele é, filho, era Deus Filho, por isso que ele clama ao Deus Pai. É assim, até mesmo as orações que ele fazia e tal. São três pessoas e um único Deus. É tipo, não dá para entender, cara, não dá para entender. Nesse momento eu acredito que entra a fé. Você crê que são três pessoas, né? E um único Deus. Então, deixa eu ver se eu consegui captar a mensagem. Sempre eterno é somente Deus que não teve começo e nem tem fim. É de eternidade a eternidade. E já Cristo, como primogênito, ele foi gerado, em algum momento ele foi criado e ele é eterno, assim como os anjos, assim como eu creio a alma humana, né? Embora o corpo humano tenha duração, prazo de validade, a alma humana não tem validade, é eterna. Na verdade, irmão, se a gente for levar em conta a tradução bíblica que temos aqui, de João Ferreira de Almeida, nós vamos sempre chegar a essa conclusão. Mas através dos originais e através de uma comparação de lógicas de textos e contextos, a gente vai ver que não é bem assim. Jesus, ele é o primogênito. Pesquisa no dicionário depois o que é primogênito, tá? E ele é antes dos anjos, antes de Adão, né? Ele é eterno. Antes que o mundo fosse criado, ele já existia. Mas existe uma diferença entre eterno e sempiterno. E é daí que entra a questão da Trindade. Tanto é que foi preciso 3 concílios para decidir se a Trindade era ou não bíblica. Tá bom? E você vai ver no Apocalipse que Jesus, quando ele está lá no céu, depois que ele morreu na cruz, ele ainda chama o Pai de meu Deus. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estaremos tratando de um assunto muito pertinente. Estaremos falando um pouco sobre a doutrina da Trindade e sobre um canal chamado Evangelho Underground. Ok? Vamos, se você estiver na sua casa, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. Capítulo 3, versículo de 1 a 7. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 7, diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Essas pessoas têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te.
porque este número são os que se introduzem nas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Está aqui então um quadro que nós podemos observar como um quadro sombrio do final dos tempos, dos últimos dias, né? Segundo Timóteo capítulo 3, nós vemos aqui o quadro dos últimos dias, né? E esses são os últimos dias que nós estamos vivendo, né? São homens que realmente são amantes de si mesmos, são incontinentes, filhos não obedecem mais a pais, né? E teríamos também no final dos tempos homens traidores, e a Bíblia diz, olha, muitos vão ter aparência de piedade, mas vocês devem se afastar dessas pessoas, ok? Porque também vai existir pessoas que sempre aprendem, né? Olha o que o texto, verso 7 diz, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Certo? Oséias 4 e 6 diz também que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Bem, vocês observaram aí um áudio, né, tirado de um áudio do YouTube, que tem por título Trindade, Jesus foi criado ou externado. Onde ali, provavelmente numa conversa informal, está ali o criador do canal Evangelho Underground, o Evangelho Subterrâneo, né? O Evangelho Underground, que são os novos gnósticos de nossos dias. Os gnósticos também andavam pelas casas ali, perturbando a igreja do Senhor Jesus Cristo, falando heresias, ideias da própria cabeça deles. Os gnósticos daquela época hoje também existem, tá? E é por isso que é necessário que nós temos que estudar a falsa doutrina para conhecer a verdadeira, ok? Quando alguém vai entrar no banco para trabalhar no banco e vai lidar com notas, com dinheiro, ele tem que conhecer muito bem a falsa para saber conhecer a verdadeira. Tá? Então, estudar falsas doutrinas é muito pertinente, sempre foi, e hoje no século XXI, conforme o quadro que nós descrevemos biblicamente para vocês, se faz mais necessário ainda. Devemos estudar as falsas doutrinas e os falsos ensinos para a defesa própria, para você se guardar, tá? E guardar a sua família. Outro ponto, para a proteção do rebanho. Pastores hoje estão deixando de ensinar doutrinas fundamentais da fé cristã, como a doutrina bíblica da Trindade, imortalidade da alma, personalidade do Espírito Santo, divindade de Jesus Cristo e por aí vai. Mas isso não é de hoje. Desde quando eu passei para o cristianismo, na década de 1980, no final da década de 1980, também já era precário o ensino da igreja concernente à doutrina. E isso faz com que pessoas como o canal Underground, eles possam ter mais de 60 mil pessoas que são inscritos lá e ficam absorvendo os seus ensinos gnósticos, os seus ensinos estranhos, né? Então, é para a proteção do rebanho estudar a falsa doutrina. E também para missões. Quando você chega em missões mundiais, não vai pensar que não vai estar lá primeiro o muçulmano. Não pensa que vai estar lá, não vai estar o Islã, muitas vezes o Mórmon, a Testemunha de Jeová, ok? Vai estar lá com as suas falsas doutrinas. E se faz necessário, então, conhecer os falsos ensinos, conhecer a apologética. Deus deixou muito claro na sua palavra, em João capítulo 17, verso 3, que conhecer o Deus verdadeiro implica em ter a vida eterna.
Ou seja, conhecer o Deus da Bíblia, como é apresentado nas Escrituras, é ter a vida eterna. Mas se você não conhecer o Deus conforme apresentado na Bíblia, você vai entrar por caminhos da heresia. E eu acredito que ninguém na sanidade ou por livre e espontânea vontade queira entrar pela heresia. Mas infelizmente a heresia ela está na moda. Depois que a internet foi criada, a heresia está na moda, né? Ela tornou-se uma questão cultural. As pessoas não veem tanto problema com as heresias, tá? Eu tenho até um livro aqui de Alistair McGrath, um excelente livro que até recomendo para os senhores da Agnum, Uma História em Defesa da Verdade, a Heresia. Livro fantástico, onde Alistair McGrath ele chega a fazer uma denúncia, né? Olha só o que ele diz aqui, ó. Alguns têm sugerido que a heresia é essencialmente uma ideia fora de moda, com pouca ou nenhuma relevância para a vida da igreja moderna, né? Então, é amplamente afirmado que ela reflete as preocupações e os interesses de eras muito remotas da história da igreja e certamente não pode ser deixada de lado. Ou seja, muitos hoje não veem problemas em alguém ser herege ou pregar heresias, mas na verdade a heresia é um câncer que corrói a verdade. Tá? A palavra heresia, para você que não sabe o que é heresia, ela vem da palavra grega haireses, que significa escolha, partido tomado, ou seja, divisão. Tá? Quando a palavra heresia ela é passada para o latim, né, haireses, então ela virou secta. Tá? É de onde vem a palavra seita. Então, foi do latim que veio a palavra seita. Tá bom? Os apóstolos tiveram a mesma preocupação em não permitir que as heresias, né, e os falsos ensinos penetrassem na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há preocupação por todo o Novo Testamento. 1/3 do Novo Testamento é tratar de heresias, de mentiras, de falácias. Por isso que é muito incoerente uma igreja hoje não dar atenção à heresia, tá bom? Quando você abre, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, verso 20, diz a palavra de Deus o seguinte, que as obras da carne são manifestas. A gente pensa que obras da carne é só prostituição, impureza, não é isso? Lascívia, idolatria, feitiçaria. Mas veja bem o que diz Gálatas 5:20, que as porfias, as iras, a peleja, as dissensões e as heresias também são obras da carne. Ok? Olha só a gravidade da heresia sendo colocado no mesmo patamar da feitiçaria e da idolatria e da prostituição. E a Bíblia continua dizendo que os que tais praticam, ou seja, as obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela leva com muita seriedade a questão da heresia. Em termos teológicos, seita então se refere a um grupo de pessoas e heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas por esse grupo ou por essa pessoa. Tá? Então, quando enquadramos pessoas, em particular, ou grupos como seitas, é porque vão além das escrituras sagradas. Infelizmente, como eu disse, a heresia está na moda hoje, a heresia se tornou uma questão cultural, mas ela vai levar muitos para o abismo eterno. Entende? Devemos conhecer a natureza de Deus? Sim ou não? É lógico que sim. Porque se nós não conhecermos a natureza de Deus, isso se torna muito perigoso. E a Bíblia adverte que nós precisamos entender Deus como Ele é, conforme João capítulo 17, verso 3, para ter a vida eterna. Infelizmente, através desse áudio que nós ouvimos aí, nós vamos ver o líder do Evangelho Underground, este canal da internet, ele
fazendo uma confusão imensa sobre a questão da Trindade. Ele diz que Jesus é o Deus. Né? Então, em outras palavras, tudo indica, por esse pequeno áudio que a gente ouviu aí, eu não quis ser desonesto, porque a gente pode fazer cortes e recortes de uma maneira desonesta, mas não é esse o objetivo do meu canal. Meu canal é expor a verdade, tá? Mas nesse pequeno trecho já dá para a gente perceber de que ele faz uma imensa confusão concernente à Trindade e o coloca como herege. Porque se ele não acreditar na doutrina bíblica da Trindade conforme o credo dos apóstolos, conforme o que a Bíblia ensina, ele, infelizmente, é um herege. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Porque as doutrinas fundamentais da Bíblia, elas devem ser respeitadas, ok? Porque a palavra de Deus, ela não pode ser lida ao bel prazer para eu interpretar da minha maneira, ok? A conversa, vamos dizer assim, ela tem que tramitar nisso, na verdade. Tá? Eu posso ter um grande canal, eu posso ter um canal com 5 milhões aí de seguidores, mas eu sei que a responsabilidade está diante de mim. Então, essa questão da controvérsia trinitariana, que chegou ao clímax, né, entre um conflito entre Ário e Atanásio, que foi um grande homem de Deus, Atanásio. Um grande apologista da parte de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos colocar na cabeça é que muitos teólogos de nossos dias não sabem, tá? Mas os pais da igreja, quando eles se apropriam do pai da igreja para buscar autoridade naquilo que eles estão falando, eles não sabem. Mas muitos pais da igreja eram vagos em muitos assuntos, tá? Eles, principalmente na questão soteriológica, porque eles tinham que tratar de vários ataques que sofriam o cristianismo e não dava tempo de fazer de uma maneira exegética profunda, de uma análise hermenêutica profunda, as grandes questões da igreja. Então, muitos pais da igreja, eles eram vagos em muitos assuntos, tá? E principalmente na questão da Trindade, né? Do Deus Trino, o Pai, Filho e Espírito Santo. Né? As três pessoas que formam a unidade, um só Deus. Tá? Não são um triteísmo, ou três deuses, tá? ou três deuses, ou senão são uma pessoa só que se manifesta, né? em três pessoas. Não. Nós temos que começar a entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E os pais da igreja, se alguém quiser se substanciar nos pais da igreja para querer recorrer a eles em muitos assuntos, a pessoa vai se perder. Ok? Porque a teologia realmente, o clímax da teologia, a teologia boa mesmo acontece na Reforma Protestante, onde ela já está bem alicerçada, os assuntos já estão bem estabelecidos, já havia passado os séculos, tá? Mas sobre a Trindade, o que eu posso dizer é o seguinte: muitos não tinham ideias claras sobre a Trindade. Tá? Alguns tinham a ideia de logos como razão impessoal, que se tornava pessoal no momento da criação. Outros, porém, consideravam como pessoal e coeterno, com o Pai participante da essência divina, embora lhe atribuísse uma subordinação ao Pai. Então, o Espírito Santo também não ocupava um lugar importante na discussão teológica dos pais da igreja, em muitas instâncias. Foi Tertuliano o primeiro a declarar claramente a tripersonalidade de Deus e a manter a unidade substancial das três pessoas. Mas não chegou a exprimir de forma clara, ainda naquele tempo dele, a doutrina bíblica da Trindade. Tá bom? Várias heresias se levantaram no decorrer dos séculos contra a doutrina bíblica da Trindade e foram combatidas por apologistas como Hipólito, Orígenes, tá? Que defenderam o que está no credo dos apóstolos. Tá bom? É verdade
que os apologistas com boas intenções, como Orígenes, por exemplo, erraram também alguns pontos. Tá? O próprio Orígenes chegou a ensinar a heresia de que o Espírito Santo também havia sido criado pelo Filho. Olha só que coisa. Né? Então as heresias sempre estiveram rodeando, né, a vida de personagens cristãos. Né? Mas o grande conflito mesmo, o grande conflito sobre a doutrina bíblica da Trindade foi quando Ário, né, estabelece o seu arianismo, né, aquele presbítero de Alexandria, né, o qual sabia debater muito bem, ele debatia com maestria, né? Então ele expunha sua ideia de uma maneira que as pessoas ficaram realmente perplexos, né? Tal. Então ele falava que o Filho, o Logos, se encarnou, sendo assim Cristo foi gerado pelo Pai, e no vocábulo diário era simplesmente o equivalente a dizer que Jesus foi criado. Ok? E segundo Ário, aquele bispo de Alexandria, em virtude de sua adoção como filho, cabe-lhe o direito de ser venerado pelos homens. Os mesmos versículos que Ário se apoia são os mesmos versículos que a seita das testemunhas de Jeová se apoiam. Por isso que as testemunhas de Jeová são arianos. Né? Eles pertencem a uma linha herética dentro da igreja. Infelizmente, eu sei que ele nem vai querer ver esse vídeo, mas eu estou colocando esse vídeo na internet para que as pessoas conheçam as heresias que tramitam por aí hoje na internet. Ok? Infelizmente, mais um canal, né, Evangelho Underground, do Sr. Harry, também acredita no arianismo. Foi pelo menos o que eu entendi neste áudio que ele passa aí. Tá bom? Então, de início, Ário foi contestado pelo seu próprio bispo. Ário tinha um bispo, ele se sujeitava a Alexandre, que era o bispo Alexandre, né, que contendia com ele concernente à divindade, né, a deidade do filho. Com o decorrer do tempo, seu verdadeiro oponente, né, ele veio de um arquidiácono, né, de Alexandria, o grande Atanásio. Certo? Atanásio foi um gigante de Deus, que combateu as heresias de Ário, combateu exegeticamente, combateu biblicamente. Né? E ele, no caso Atanásio, ele remonta na história como um campeão da verdade. Entendeu? Atanásio nasceu em 298, né, no Egito, e se tornou bispo do povo de Alexandria aos 30 anos de idade. Eu disse que o povo ouviu como bispo. Na verdade, ele foi impedido algumas vezes aí pelo Império Romano de se tornar bispo. Questões políticas, né? A verdade ela é sempre oprimida, a verdade ela é sempre combatida. E ele, como ele era um verdadeiro homem de Deus, combatia o erro e combatia a heresia, combatia aquilo que não vinha do Espírito Santo de Deus. Né? Eles tiveram algumas questões com ele, perderam alguns cargos alguma vez, mas para o povo ali do Egito, né, Atanásio sempre foi o seu bispo. Né? Ele sempre foi reconhecido pelo seu caráter e pela sua vida. O amor de Atanásio pela pessoa de Jesus Cristo foi na batalha, né, contra Ário, que durou toda a sua vida, e ele fez por toda a sua vida a defesa da divindade de Jesus Cristo e pelo seu louvor a Jesus como seu Senhor e Deus, com D maiúsculo. Tá bom? Havia momentos em que parecia que o mundo inteiro havia abandonado a ortodoxia. O mundo estava se tornando ariano. Ário estava, a heresia como um câncer, ela vai invadindo assim, e o mundo parece que começou a ficar ariano, e mesmo assim ele nunca abaixou a guarda, ele sempre continuou combatendo o bom combate. Atanásio, ele travou essa batalha com as mentiras heréticas sobre Cristo durante 45 anos. Nenhuma outra pessoa teve a mesma influência que ele teve sobre uma verdade bíblica pelo período que viveu. Atanásio realmente foi um gigante da fé. E em 325 foi realizado o Concílio de Nicéia, ok? Para solucionar o problema sobre a personalidade e a divindade de Cristo. Se faz necessário dizer algo muito importante, há pessoas também que se prendem em concílios.
buscam autoridade em seus livros e nos concílios. Mas a grande questão é que, dentre aproximadamente 60 concílios que houve aí, pelo menos só 4 são dignos de louvor. Eu vou ler para vocês o que disse Martinho Lutero, que veio lá de dentro da Igreja Católica, e o que ele pode nos dizer sobre os concílios. Né? Olha só o que Martinho Lutero disse sobre os concílios. Martinho Lutero, certa vez, disse o seguinte: um concílio deveria ser um purgatório. Purgar, limpar e reformar a igreja. E quando novos erros, heresias irrompem e avançam, o concílio deve confirmar, fortalecer e preservar a doutrina pura e resistir, impedir e apagar novos fogos de incêndio, condenando a falsa doutrina. Porém, o Papa faria do concílio uma única assembleia, do qual diariamente criava novos decretos, ordens e estatutos relacionados às boas obras. Martinho Lutero ainda chega a dizer sobre os concílios que, de fato, dos 60 concílios gerais que houve, apenas 4 são dignos de louvor. O de Nicéia, o de Constantinopla, o de Éfeso e de Calcedônia. Por que esses 4 de 60? Porque Nicéia e Constantinopla sustentaram e defenderam a Trindade e a divindade de Jesus Cristo. Os outros 2, o Éfeso e Calcedônia, sustentaram a humanidade de Cristo. Os demais eram concílios pelos quais se discutiam coisas periféricas, né? Absolutamente nada no tocante à doutrina divina, ou à adoração correta a Deus e à fé. Portanto, quando alguém tenta buscar autoridade, como eu mesmo, que já conversei com o Harry, ele disse certa vez para mim: olha, você sabia que a dupla predestinação foi condenada no concílio assim, assim, assim? Problema do concílio, filho. Problema do concílio. O que me interessa são as sagradas escrituras. São nelas que têm e detêm a autoridade máxima da palavra de Deus. Não são concílios apóstatas realizados pelas igrejas católicas. Tá bom? Então nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Tá bom? Então, hoje, não só o Harry, mas existem muitos pentecostais unicistas que negam a doutrina fundamental do cristianismo, a doutrina bíblica da Trindade. Ok? Agora, muita gente, né, vem com essa historinha, ladainha, né, da Testemunha de Jeová, dizendo que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Então, logo, se não aparece a palavra Trindade na Bíblia, então ela não é bíblica. É mesmo? Veja bem o que diz aqui um teólogo do passado, certo? Eu vou ler aqui Mike Perman. Olha só o que ele disse aqui, concernente não aparecer a palavra Trindade na Bíblia. É verdade que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. É uma expressão teológica que surgiu no 2º século para descrever a divindade. Mas o planeta Júpiter existiu antes de receber esse nome. E a doutrina da Trindade encontrava-se na Bíblia antes que fosse tecnicamente chamada Trindade. Olha só. Então essa analogia, Mike Perman, ele refuta a Testemunha de Jeová, né? E se o Harry usasse essa tática, também seria refutado. De fato, a palavra Trindade não aparecer na Bíblia não significa que a doutrina não exista. Até porque palavras como teocracia e mesmo a palavra onisciente não aparece na Bíblia. Mas por acaso Deus não é onisciente? É lógico que ele é onisciente. Todavia, essa palavra não está lá. Da mesma forma, a palavra Trindade, embora não esteja na Bíblia, o Deus Trino está por todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, quando o Evangelho Underground ele pode apelar, por exemplo, para a razão, dizer que, olha, a razão humana, né? Porque o Harry ele tem um grande problema. Qual que é o problema dele?
é apelar sempre para a razão, para a lógica. Olha, se isso aqui é ilógico, se isso aqui não é racional, então isso aqui não é bíblico. Por que que a maioria dos canais dele, do canal dele, os vídeos são contra o calvinismo? Porque, segundo ele, é irracional, é ilógico, é uma doutrina que contradiz a si mesma. Então, se não é lógico, se não é racional, então não é bíblico. Olha só que coisa sem fundamento, né? Então, são os filhos do iluminismo, né? Infelizmente, são os filhos do iluminismo, né? Da idade da razão. E eles nunca apelam realmente, totalmente para as escrituras. Uma exegese acurada, realmente, né? Agora, veja, dizer e apelar para a razão humana é algo extremamente perigoso, né? Os líderes também da Testemunha de Jeová dizem que a Trindade não pode satisfazer a razão humana, portanto, não pode ser aceito a doutrina bíblica da Trindade, né? Aqui nós vemos aqui uma argumentação interessante. Os líderes da Testemunha de Jeová afirmam que a Trindade é um mistério e não satisfaz. Diz que não ensina mistérios, mas só aquilo que a mente humana pode compreender. Nisto, mais uma vez, a organização da Testemunha de Jeová se contradiz, pois ensina que ninguém pode compreender a eternidade de Deus mencionada no Salmo 90, verso 2. A Bíblia diz em Isaías 45:15 que tu és um Deus misterioso, né? Então, existem muitos mistérios, alguns mistérios, né, na Bíblia, como, por exemplo, a concepção virginal de Jesus no ventre de Maria é um mistério profundo. E disse o apóstolo Paulo, grande é o mistério da piedade, né? Aquele que se manifestou em carne, 1 Timóteo 3, verso 16. Então, se alinhar com o raciocínio da Testemunha de Jeová não é uma coisa muito interessante. Eu tenho aqui a Bíblia da Testemunha de Jeová, né? Isso daí é para a gente entrar pelo mundo das seitas, tá? Então, apelar para a lógica e a razão, sempre, em todas as vezes, e dizer que tal doutrina é do demônio, ou ela é luciferiana, porque ela não enquadra na razão humana, é algo extremamente falacioso. O Evangelho Underground, infelizmente, assim como outros canais, por exemplo, do Ezequiel Gomes, o Adventista, eles entram por esse caminho da razão e da lógica. Assim, então, eles se tornam, assim como opositores, como no passado houve os opositores da teologia reformada, onde os reformadores tiveram seus inimigos. Infelizmente, essas pessoas são os filhos do iluminismo, são os filhos da idade da razão. A teoria, através da razão, de que Kant falava, né, e desenvolveu no seu livro A Crítica da Razão Pura, de 1781, pode ser considerada, então, uma tentativa da síntese das perspectivas, né, do racionalismo puro, certo? Do empirismo puro. Então, esse humanismo, aquele movimento humanista do século XIX, que foi criado cooptado por Auguste Comte, né, ele começa a religião da humanidade a crescer mais e mais, né? Então, é isso que é o problema do abandono das escrituras sagradas. O iluminismo, o humanismo, além de opositores do passado da fé reformada, como Castellium, por exemplo, que foi totalmente refutado, né? Assim como Bolzac, que voltou para o catolicismo romano, mas era um grande opositor das doutrinas da graça, todas essas pessoas elas têm um grande problema. Elas são superficiais concernente às doutrinas bíblicas. E o pior, né? Quando a Bíblia diz lá no Salmo 42, né? Provavelmente o verso 7, diz que um abismo chama outro abismo, é justamente isso que acontece com essas pessoas, né? A pessoa vai abandonando doutrinas fundamentais do cristianismo e, num gnosticismo moderno, acabam dizendo que são os inerrantes, são aqueles detentores da verdade, né? Eles são os detentores da verdade, são os novos gnósticos, que não têm igreja, não têm denominação, andam pelas casas. A Bíblia diz lá que eles têm aparências de piedade, né? Falam tão mansamente, né? Você vê, por exemplo, o R.R. Soares. Como você poderia dizer que o R.R. Soares é um falso mestre? Não é verdade? A teologia do senhor R.R. Soares é uma teologia falaciosa. É a teologia herética de Kennedy Reagan. Mas ele fala tão mansamente,
não é? Transmite um ar de paz, que as pessoas falam, nossa, esse é um grande homem de Deus. É uma aparência de piedade. Mas qual é a recomendação bíblica? Aparta deles, foge dessas pessoas. Entendeu? É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia recomenda. Então, toda vez que o Evangelho Underground diz que certa doutrina é luciferiana, eles não conseguem olhar para eles mesmos e verem que eles mesmos estão ensinando doutrinas de fato luciferianas. Né? O próprio apóstolo Paulo, ele admitiu que os seus escritos fossem julgados. Você abre lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 15, olha, vocês julguem o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo. Né? A Bíblia diz também em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, que o que é espiritual julga bem todas as coisas. Aquele que é espiritual, ele julga bem todas as coisas. O julgar nunca foi errado, tá? Nunca foi errado. É bíblico, é bíblico. Devemos, é lógico, ter uma tolerância religiosa, pois ela é extensiva a todos. Todos devemos observar que existe uma tolerância religiosa. Porém, nós não devemos ser tolerantes para com as heresias, porque o nosso Cristo, ele nunca foi tolerante para com as heresias. Basta somente você ver Mateus, vamos dar uma olhadinha aqui, Mateus capítulo 24, aliás, Mateus 23. Vamos dar uma olhadinha o que diz a palavra de Deus, como é que era a tolerância do nosso Deus, Jesus Cristo, concernente aos erros, às heresias. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que era a tolerância de Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 23, verso 13, olha lá, até o verso 15. Como é que ele tratou as heresias, os hereges da sua época? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Deus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob pretexto de longas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, haveis filho, e o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Queridos, verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Disse o Senhor Jesus Cristo. Este era o tratamento do Senhor Jesus Cristo, essa era a tolerância do Senhor Jesus Cristo com os hipócritas, com os mentirosos, com os hereges, com os falaciosos. É por isso que o povo de Deus ele tem que estar alerta. Hoje o que mais existe é a heresia, o que existe mais é a hipocrisia, a imoralidade, o que existe mais é a heresia pela internet. Tá? No meu tempo, eu ia numa livraria, via lá os livros do Benny Hinn, aquilo ali era o perigo da época. Hoje, você liga o teclado do seu computador e você tem os novos gnósticos, dando a interpretação única, verdadeira e correta. Tudo que os reformadores ensinaram, nos livrando ali das doutrinas heréticas de Roma, não tem sentido nenhum. O que importa realmente é a interpretação contemporânea. Né? E Jesus, ele não poupou chamando essas pessoas de hereges, de hipócritas, filhos do inferno, serpentes, raças de víboras. Então, desde o primeiro ataque à igreja cristã através do legalismo, vem surgindo cada década, cada século, mais e mais heresias e mais hereges. Ok? A heresia, ela se faz presente quando você nega a doutrina bíblica da Trindade conforme é estabelecido nas Escrituras Sagradas. Tá? Eu percebi através deste áudio que o Sr. Harry ele é um modalista. Né? Ele não ensina praticamente, então, que existe 3 pessoas, mas manifestações desse Deus. Né? Através do quê? Da pessoa do Espírito Santo, através de Deus. Mas não existe a pessoa, praticamente, do Pai e do Espírito Santo. A única pessoa seria Jesus, se eu estiver errado, que ele possa se defender por aí. Né? Mas
apenas um Deus usando 3 modos de agir, isso não existe na Bíblia. Tá? É por isso que vem a palavra modos, ou seja, esse Deus ele se manifesta através de vários modos, por isso que chama modalismo. Né? Então, ou seja, existe apenas uma pessoa na divindade para essas pessoas, que é Cristo, e quando a Bíblia manifesta o nome do Pai, está se referindo à natureza divina de Jesus. Perigo tremendo. Né? Existem outros grupos que são unicistas também, como, por exemplo, Voz da Verdade, tá? Pentecostal Unida do Brasil, Tabernáculo da Fé, Igreja de Deus do Sétimo Dia. Tá? São tudo movimentos unicistas. Portanto, se constituem movimentos heréticos. Quando a Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Né? Se Jesus ele tivesse dito, eu e o Pai somos um, o que você entenderia disso? Que eu sou o Pai? É isso que você entenderia? Ou seja, qual a expressão gramatical correta? Jesus não pode ser né, acusado de ter sido um mau comunicador. Ele diz com todas as letras, eu e o Pai somos um, temos a mesma natureza. É isso que Jesus queria dizer. Porque somos, no grego, esmen, né, a primeira pessoa do plural, Jesus e o Pai são um em natureza e em essência. Portanto, Jesus é Deus como Pai, mas não é o Pai. Entendeu? Jesus é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Quando o canal do Evangelho Underground fala de buscar, que a gente tem que buscar no dicionário o que é a palavra primogênito, né? É a mesma argumentação da Testemunha de Jeová. Olha, vai buscar a palavra primogênito. Não está escrito que primogênito é o primeiro ser criado? Não é isso que está escrito? Mas o que o Sr. Harry, que também absorve a mesma doutrina da Testemunha de Jeová sem perceber, é que a palavra primogênito, basta você buscar, por exemplo, um bom dicionário de teologia, como esse aqui da CPAD, certo? Wycliffe, que você vai ver o que é o significado da palavra primogênito. Vamos ver o que tem aqui para nós aqui? Basta ler, não é isso? Primogênito. A palavra primogênito é usada literalmente em Lucas 2,7, Hebreus 11,28, tal. E eu vou ler aqui resumidamente, tem muita coisa, mas Erasmo sugeriu que em Colossenses 1,15 a palavra deriva de ser acentuada na penúltima sílaba para significar aquele que foi originalmente trazido à vida. Se esta sugestão não for aceitável, então o termo primogênito aqui designa aquele que tem o direito de primogenitura, que tem autoridade sobre toda a criação. Certamente, ela não indica que ele tenha começado a existir a partir de algum momento. Olha só, a palavra primogênito não significa o primeiro ser criado. Certamente, a palavra primogênito, não indica que ele, Jesus, tenha começado a existir a partir de algum momento. É o que está escrito no dicionário de teologia de peso. Né? Basta ler teologia. Basta procurar saber das coisas. Basta ir atrás, né? Mas as pessoas não estão dispostas a isso. Né? Você abre o Salmo 89. O que está falando de primogenitura? Salmo 89, versículo 27. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Faloei mais elevado do que os reis da terra. De quem está sendo falado aqui? Olha só. Teria que ser nesse Salmo 89, o primogênito, se é o primeiro de todos, teria que estar falando aqui de Saul, primeiro rei de Israel. Mas aqui, Deus está falando de Davi, que colocou ele como primogênito. Também por isso lhe darei lugar de primogênito. Falou ele mais elevado dos reis da terra. Então, logo, a palavra primogênito nem sempre se refere ao primeiro criado, ou o primeiro, mas aquele que tem preeminência sobre todas as coisas. Basta procurar fazer uma boa teologia, e não uma teologia russelita da Testemunha de Jeová. Uma teologia sadia, verdadeira, honesta, você vai chegar ao sentido do que é primogenitura. Né? Então, por exemplo, se você pegar, eu tenho aqui uma revista
Pelo menos ela estava por aqui, né? Aqui, ó, revista Sentinela. Olha só o que diz essa revista Sentinela, do dia 22 de agosto de 1990. Olha só. Vamos ver um texto que parece dizer que Jesus é a primeira criatura de Jeová, mas na verdade isso não tem base bíblica. Apocalipse 13:14. Vamos dar uma olhadinha? Diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Né? Então, esse versículo é usado pela Testemunha de Jeová para querer dizer que Jesus é a primeira criatura, assim como Harry está dizendo. Só que acontece o seguinte: quando você pega aqui na página 16 da revista Sentinela, está escrito qual que é a palavra arre, a palavra princípio. A palavra monarca, porém, provém das palavras gregas monos, que significa único, e arre, que significa governador, governo. Ou seja, então, quando nós recorremos à literatura da Testemunha de Jeová, elas mesmas se contradizem, porque o raciocínio à base das Escrituras, se você quiser recorrer ao raciocínio à base das Escrituras, explicando Apocalipse 13:14, diz que, de fato, a palavra grego arre, que Jesus é o arre, a criação de Deus. Ou seja, eles querendo dizer que Jesus era a criação de Deus. Mas eles mesmos admitem que a palavra arre não significa princípio, mas assim que aquele que governa as criações de Deus. Ok? Aí, ó. Como é que fica aí, Sr. Harry? Hã? Então, assimilar essas heresias conduz à perdição. É o mesmo verbo arre que está lá em 21:6. E disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É o mesmo verbo arre aqui, princípio. Ou seja, significando que ele nunca foi criado pelo Pai, que ele tem a mesma essência do Pai. Tá bom? Então, Jesus, ele é sempiterno, sim. Tá? Ele é sempiterno, conforme nós vemos em todo o Novo Testamento. É defendido, certo? Pelo Novo Testamento, a divindade absoluta de Jesus Cristo. Porém, se você pegar as literaturas das Testemunhas de Jeová, você vai perceber que eles tentam de todas as formas, inclusive eu tenho aqui, vou deixar um link aqui, eles dizendo que só Jeová é sempiterno. Aí procuram lá usar uma exegese adulterada de Romanos 1:20, né? Mas nós vimos e provamos de que Jesus ele é enquadrado no mesmo patamar de Jeová. Infelizmente, talvez o seu Harry não saiba, mas o modus operandi do pensamento dele é o mesmo de um falso profeta, né? De um falso mestre, Valdomiro Santiago. Se esse site estiver correto, que eu vou deixar o link aqui abaixo, diz aqui que o senhor Valdomiro Santiago crê da mesma forma do que o Harry concernente à criação, Jesus sendo uma criação de Deus. Olha só o que diz este site aqui. Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, ele pode ter muita coisa, né? Dinheiro, mas não tem conhecimento. Olha só o que diz aqui, segundo este site, as palavras de Valdomiro Santiago. Muita gente, pela tradição da religião, não entende a história de Jesus. Alguns falam de Natal, mas ninguém sabe o dia exato que Jesus Cristo nasceu. Segundo, que Jesus já existia muito antes de tudo. Ele é a imagem do Deus invisível, a encarnação do Verbo. Mas ele não é sempiterno. Ele é eterno. É a mesma conversinha do Evangelho Underground. O Pai, que é Deus, é sempiterno. Aquele que antes dele nunca existiu como ele e nem existirá depois dele. Sempre existiu e sempre existirá. A primeira obra dele foi Jesus Cristo. Olha só que absurdo, né? Então, é isso aí, pessoal, que a gente vê aí, ó. O arianismo, né? Ário sendo ressurgido no século XXI com grande força. Então, é um problema muito sério vir com essas palavrinhas chaves aí, como ele costuma dizer, né? O Harry, ele fala, olha, se não tiver dentro da lógica, dentro do raciocínio, da epistemologia, tal, é muito bonita essa conversinha, mas pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas, está faltando conhecimento da palavra de Deus, muito conhecimento da palavra de Deus, sabe? A doutrina que Tertuliano descobriu, não inventou, mas descobriu, não estava errada, não. E quando
quando o Harry diz, olha, Ario ele teve alguns acertos, teve alguns erros, pois ele é humano, né? Mas ele estava certo em algumas coisas, né? Inclusive dizer que Jesus não era o Deus, né? O Deus Jeová, tal. Então, sabe o que acontece? Ario ele não acertou e errou. Ario era um herege. Ario era um herege que foi condenado pela igreja cristã. Não é porque ele é humano, não. Não é porque nós somos sujeitos, é porque ele aderiu de cabeça, alma e espírito às heresias. Então, resumindo, todo o cristianismo bíblico e ortodoxo está sendo negado, né, as doutrinas fundamentais aí pelo senhor Harry no seu canal Evangelho Underground, que é a luz para os atuais cristãos da internet. É uma coisa terrível, né? A gente fica observando que ele ainda diz que isso é o evangelho puro e simples. Mas que evangelho puro e simples é esse? É algo extremamente danoso, não é? Então, infelizmente, a Bíblia fala em Mateus 15, 14, que são guias conduzindo cegos. Né? São guias cegos que conduzem cegos. É isso que acontece quando a pessoa abandona as escrituras sagradas. Tá bom? Ele pode chegar a ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores, mas o que adianta ganhar o mundo e se você pode perder a sua alma? Né? Eu acho que ele deveria largar mais o rap, né, que ele gosta tanto, daquelas letras tão terríveis que tem o rap, né, e se dedicar mais à verdadeira exatidão bíblica, né, estudando. Né? Você acha que ele vai estudar livros de hermenêutica como esse daqui? Vai nada. Vai perder tempo em ficar se debruçando sobre interlinear analítico? Vai nada, né? Besteira. Vai ler livros de teologia reformada para querer saber verdadeiramente o que ensina. Né? O que é ortodoxia, o que é heresia? Pode desistir. Entendeu? Então, ele fica batendo 24 horas só ali no calvinismo, porque não tem assunto. Parece um disco furado. Né? Então, mas é por quê? Porque não tem assunto, né, pessoal? Quando a pessoa não tem assunto dentro das escrituras, vai falar sobre o quê? Tem que bater em alguma coisa. Né? Ele deve ter apanhado de algum calvinista aí quando era criança, aí socou ele lá, ele ficou traumatizado, só fala nesse assunto. Aí depois de tudo isso que a gente faz, aí as pessoas dizem que isso é perseguição religiosa. Mas eu dei o exemplo de Jesus, como ele tratava os hereges, tá bom? Cadê os vídeos dele sobre o Islã, hein? Faz uns vídeos aí sobre o Islã. Tem medo de morrer? Faça como eu. Combata os erros do Islã também. Tá com medo de morrer? Então veja bem, não tem um vídeo sobre o Islã, né? Não tem um vídeo sobre o Senhor Jeová, porque está alinhado com o Senhor Jeová, né? Não tem vídeo sobre os mormons, sobre os adventistas, porque está alinhado com os adventistas, muitas doutrinas, né? Então fica difícil. As muitas letras o fazem delirar. Uma pena para ele, para os incautos e os desavisados que seguem o seu canal, onde muitos deles são crentes que muitas vezes não sabem discernir entre uma mão e a outra. Como a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Meus queridos, fiquem na paz, Deus abençoe grandemente a vocês e que vocês possam estar guardados dentro da palavra de Deus. As doutrinas verdadeiras estão aqui. E hoje, devido à superficialidade da nossa era, muitos se aproveitam para transmitir os seus engodos, suas falácias e suas heresias pela internet. Que Deus guarde a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.